Bom dia a todos. Vou ler uma escritura aqui, para dar uma palavrinha. Em Deuteronômio, capítulo 28. Deuteronômio 28, no verso 12. O Senhor te abrirá o seu bom tesouro ao céu, para dar chuva à tua terra, no seu tempo, para abençoar toda a obra das tuas mãos. E emprestará a muita gente, porém tu não tomarás emprestado. O Senhor te porá por cabeça e não por cauda, e só estará em cima, não debaixo. Quando obedeceres aos mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno para os guardar e fazer. E não te desviará de todas as palavras que hoje te ordeno, nem para a direita, nem para a esquerda. Amém. Até aqui. Então nós vemos nessa palavra aqui que Deus fala sobre semear. Então a gente, quando fala em semear, lembra logo do agricultor que semeia a boa semente na terra. Se ele semeia trigo, ele colhe trigo. Se ele semeia joio, ele vai colher joio. Então nós na terra somos uma semente que Deus plantou nessa dimensão. Quando Deus criou o homem, ele plantou a boa semente, mas veio o semeador de preto e semeou uma outra semente. Por isso existem duas sementes na terra. A semente de Deus e a outra que não foi ele que plantou, foi o semeador de preto que plantou. Agora toda a vida que em Deus foi Deus, mesmo para a semente errada, é Deus que dá a vida. Por isso que ele manda a chuva sobre os justos e os injustos, para bons e maus. A chuva não vem só na minha lavoura, na do vizinho vem em todos. Quando Deus mandou a chuva naquele trigo, o joio também agradeceu a Deus. Porque Deus faz chover sobre todos, nós pensamos que Deus faz sobre todos. Então, quando Deus colocou nós na terra, Ele determinou umas regras. O homem seguia a Deus, não outra coisa. E a Bíblia diz que só há um intercessor entre Deus e os homens. E esse é qual? É o Senhor Jesus Cristo. E Ele é esse intercessor que está no trono da intercessão até hoje. Ele morreu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou e está lá intercedendo por nós. Então tudo aquilo que nós semeamos, nós vamos colher. Se nós semeamos boas coisas, vamos colher boas coisas. Mas se semeamos coisas más, vamos colher coisas más. Por isso Deus ele estabeleceu a regra dele e disse: examinais a Escritura e procurais ter nela a vida eterna. Ele não disse para você examinar as igrejas. As igrejas cada uma está de um jeito. Ele mandou examinar as Escrituras. E tanto é que quando ele esteve na terra, aquele sacerdote falava coisas contrárias dele. Ele falava: pode errar muito por não conhecer as Escrituras. Ele estava mandando eles ir lá para eles não errar. Mas eles não foram. Eles continuaram errando sem obedecer o que ele mandava. E muitas vezes nós desobedecemos a Deus por causa da nossa igreja. A igreja que seria o nosso canal de nos levar à salvação, às vezes está te levando para o lado errado. Quantas vezes alguém me falou a verdade da Bíblia para mim, aí eu ia perguntar para o meu pastor lá, ele me ensinava errado. Enquanto eu fiquei achando que porque ele abria a Bíblia e lia a Bíblia, e estava falando a coisa real para mim, eu fui enganado. Mas quando eu comecei a examinar da minha maneira, ver as Escrituras por revelação de Deus, é diferente. Porque aqueles homens que pregavam o Evangelho no tempo de Jesus Cristo, falavam que ele tinha demônio. Pedro, que não sabia nada, era um pescador, quando Jesus perguntou para ele: o que você diz que eu sou, Pedro? Ele falou: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo.
Como é que ele sabia isso? Jesus falou, bem-aventurado é tu, Simão Pedro, quem te revelou isso não foi carne nem sangue. Quer dizer, você não aprendeu isso na escola e nem na igreja, você aprendeu por revelação de Jesus Cristo. Sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Essa pedra que ele falou não é sobre Pedro, que é a pedra, não. É a revelação. As igrejas falam que Deus estabeleceu a igreja sobre Pedro. Isso não é verdade. Estabeleceu sobre a revelação que Pedro teve. E falou, e sobre essa pedra edificarei minha igreja. Quer dizer, sobre a revelação. A igreja que tem revelação, ela não é enganada. Deus trata com ela pelo Espírito. Então aquilo vem da alma da pessoa. Deus trata lá com o seu Espírito diretamente. Então quando a gente está obedecendo a palavra de Deus, a gente não erra o alvo. A gente acerta o alvo. Mas hoje, na confusão religiosa, estão ensinando muitas coisas que não são bíblicas. Comercializando a palavra de Deus. Mas nós precisamos de obedecer a palavra, não comercializar. Só que tem acontecido isso nessa época. Então o agricultor, quando ele planta aquela semente, ele sabe que haverá uma colheita dali. E nós também, quando nós obedecemos a palavra de Deus, você pode ter certeza que aquilo lá trará bênção para a sua vida. Deus manda fazer prova dele. Aqui nessa escritura ele fala: estará por cima, não por baixo. Obedeceres aos mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno para guardar e fazer. E não desviarás de todas as palavras que hoje te ordeno, nem para a direita, nem para a esquerda. Abençoar a obra das tuas mãos. Você emprestará para muita gente. Porém, tu não tomarás emprestado. Por quê? Porque Deus abençoa. Quando você obedece a Deus, as bênçãos de Deus vêm automaticamente. Não precisa você ficar fazendo campanha, fazendo voto para Deus, não, igual as igrejas. Você já é abençoado só de obedecer a palavra de Deus. Amém. Então essas coisas aí são comércios que o homem inventou. Perverter a palavra de Deus para lucrar com a palavra de Deus, com os dons de Deus que Deus envia. O dom é original, mas a maneira de executar é errada. Eu nunca fiz um voto na minha vida para Deus. Porque muitas vezes a gente quer fazer voto para Deus e não cumpre. Ah, de hoje para frente eu não faço mais isso, dá pouco está para frente. É igual Pedro, fez um voto para Jesus e falou: ó Senhor, nunca te deixarei. Ele falou: ó Pedro, antes que o galo canta, 3 vezes me negarás. Ah, Pedro, daqui a pouco o galo já tinha negado. Esse é um deles, ele negou que não era. Esse é um seguidor dele. Não, não sou não. Quer dizer, ele falou que ia cumprir, mas não cumpriu. Então o homem é desse jeito. Mas só que Deus promete na palavra dele, e quando a gente crê nele e obedece a palavra dele, Deus não imputa esses pecados nossos. Porque você crê na palavra dele e no sangue dele, que ele morreu por você, e você está debaixo desse sangue. Então quando você erra, aquele sangue te cobre. Deus olha para você, não vê você. Ele vê o sangue de Cristo em cima de você. Você está protegido, você creu na palavra dele. É isso que dá a salvação para o homem. Por isso que ele falou: aquele que crê em mim, como diz a Escritura, tem vida eterna. Passou da morte para a vida. Agora, quando a pessoa quer por conta própria vencer as coisas, ele não vence. Ele depende tudo de Deus, para tudo. Então, por isso que nós pregamos a palavra de Deus. Porque a fé ela vem pelo ouvir da palavra de Deus.
pessoa ouve a palavra e coloca aquilo em prática. Aí você diz, mas o que é que eu tenho que pôr em prática? O início da fé cristã começa em Atos 2,38. Quando perguntaram para Pedro, o que devemos fazer, varões e irmãos, para ser salvos? Ele falou, arrependei-vos e se convertei-vos cada um de vós, e seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo, para perdão dos pecados. Quando você obedece isso dá direito de Deus vir morar em você. Porque você está obedecendo o ensinamento dele. Mas acontece que as igrejas trocou isso daí por uns títulos de Pai, Filho e Espírito Santo. Aí quando eles te batizam, eles põem um dogma de uma igreja lá atrás. Foi inventado em 325 depois de Cristo. Até 325 eles batizavam a Bíblia. Ali trocou. Começou o erro. Aí veio vindo os erros até agora. Só que nesta era, Deus prometia em Malaquias 4 que ele enviaria o profeta Elias para restaurar todas as coisas. E todas as coisas é essa? Todos esses dogmas que as igrejas injetou nos camões das igrejas. Então esse profeta viria nesta era, restauraria tudo. Entregaria para nós essa mensagem restaurada. Quer dizer, trazendo a nossa fé de volta à fé apostólica. Fazendo nós voltar aquilo que os apóstolos pregou. Que as igrejas não estão cumprindo o que os apóstolos pregou hoje. Cada um está cumprindo o seu interesse próprio. Esse daqui é de prosperar financeiramente, o outro é de comprar avião, o outro é de comprar fazenda, sendo que a Bíblia não manda ninguém fazer isso. Aquelas ofertas que eles dizem que entra na igreja seria para ajudar as viúvas, os órfãos, os oprimidos. Aí em vez de ajudar, eles exploram os que estão lá congregando, arranca a lã deles. Então hoje o evangelho está pervertido de todo jeito. Mas só que no meio dessa confusão toda, Deus tinha esse Elias que restauraria. E ele mandou esse Elias e ele restaurou. Nós pregamos a mensagem desse Elias. E ele revelaria também os 7 selos que tem ali em Apocalipse. Que ele falou para João, selo que os 7 trovões falaram, não escreva. No dia da voz do 7º anjo, quando tocar sua trombeta, cumprirá o segredo de Deus, como anunciou a seus servos profetas. Então esse selo que estava escondido dentro desses 7 selos, Deus revelou para esse profeta, para ele mostrar para a igreja. E quando você tem a revelação desses 7 selos, você entende toda a história da igreja, de quando começou até agora. E até o fim. Até quando Jesus volta para os judeus novamente, Deus revelou todas essas coisas que vão acontecer. Só que até essa era estava escondido esse selo. Era mistério. Por isso que um teólogo dessa denominação chega a dar uma interpretação de Apocalipse. O teólogo da outra chega a dar outra interpretação, que não combina. O da outra igreja dá outra, que não combina de novo. Por quê? Porque é o homem querendo desvendar o mistério de Deus, e Deus não faz dessa maneira. A Bíblia fala assim, certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma, sem antes revelar os seus segredos aos seus servos profetas. Ele não revela o segredo dele para qualquer um. Só que trabalha com profetas. Para quem que ele revelou que ia chover? Para Noé. Verdade. Os outros não revelou. Noé falou, faz uma arca que vai chover. Ninguém quis fazer. Pereceu. Elias falou, durante 3 anos e meio não haverá chuva nem orvalho. Segundo a minha palavra, ele falou. Durante 3 anos e meio não houve chuva nem orvalho. Cumpriu a palavra dele. Por quê? Ele era a boca de Deus naquela época. Então, todas as vezes que Deus envia um mensageiro, aquele homem é o mensageiro de Deus para aquele tempo. No tempo de Moisés, era Moisés que ia tirar o povo do Egito. Aí vem vindo. No tempo de Jesus, quando ele veio, quem era o precursor? Era João Batista. Agora, na vinda dele, agora quem é o precursor? Esse Elias do entardecer.
veio percursar a segunda vinda dele. E isso é tão verdade que no Rio Ohio, quando ele batizava a 17ª pessoa, Deus desceu numa nuvem, numa altura que desafia a ciência, e de lá desceu a luz sobre esse profeta e bradou a voz: assim como enviei João Batista para percursar minha primeira vinda, fui tua mensagem percursará minha segunda vinda. Grave as mensagens. Aí ele começou a gravar as mensagens. Então tem vindicação disso que esse profeta fez, e nós que examinamos essa mensagem sabemos tudo. É cumprimento das escrituras desta era. Malaquias, Mateus 17, Apocalipse 17 e outras escrituras. Várias escrituras. Seria tudo revelado nesta era. Tudo aquilo, a Bíblia fala ali do pulgão comeu as folhas, comeu os frutos, comeu os galhos, só ficou o tronco. Isso daí é as igrejas tirando as coisas de Deus, joga para fora. Põe o dogma, joga a palavra e põe o dogma. Aí só ficou o tronco, mas esse tronco brotaria. A igreja tinha que florescer novamente. E esse profeta foi o que fez a igreja florescer nessa era. A era dele começou em 1906. A igreja não cria em cura divina mais. Ninguém fazia a Bíblia funcionar. A igreja não cria em santidade. A igreja estava praticamente morta quase. Deus tinha um aqui, um lá. Aí esse profeta fez a Bíblia funcionar contra a igreja que ele pertencia. Ele era um batista, e o batista não cria em cura divina. Falava, isso é do diabo, filho. Ele falava, como pode ser do diabo e eu amo tanto ele? Aí ele orava com uma pessoa que não tinha pé, o pé crescia. Mandava pôr o sapato. Orava para um que não tinha olho, o olho nascia. Ele ainda perguntava que cor queria o olho. É azul, verde? Eu quero azul. Então te dou os dois olhos azuis. E mesmo assim a igreja falando que era do diabo isso daí. O diabo não pode criar nada, quem cria é Deus. Se você não tem um olho, Deus te deu um olho, é Deus que criou. Se você não tinha os pés, Deus cresceu os seus pés, quem é que criou aquela célula para criar o pé? Deus. Então isso é Deus indicando que ele era o profeta dele. E Deus indicou ele de várias maneiras. Fazendo milagres, maravilhas, ressuscitando mortos, parando o sol. Não foi só Elias que parou o sol, não. Ele mexeu com o sol, com a neve. Ele estava morrendo numa mata. Deus falou para ele, fala a palavra. Ele falou, nevasca, vá para o seu lugar, e você é só um brilho por 3 dias. Na hora a nevasca fez assim, ó. E lá no rádio a ciência estava falando que ia levar 3 dias. O que é isso? A palavra falada. Deus indicando que aquele homem é o homem dele na terra. Não é um paradoxo Moisés chegar e abrir o mar vermelho? Mas não consegue, por quê? Porque Deus não mandou mais fazer isso. Mas Moisés, ele foi diante do mar e mandou tocar na água, ele tocou, abriu. Elias fez a mesma coisa, Eliseu fez a mesma coisa. Abriu o rio para passar, o Jordão. Mas por quê? Porque aquele homem é o escolhido de Deus para aquela hora, para aquele momento. É como Elias, era profeta de Deus. Jezabel não queria, ela tinha 450, que era falso. O verdadeiro era só Elias. É como hoje, está cheio de profeta por aí. Eu profetizo para você isso e isso. Tudo cabeça cheia de minhoca. É verdade. Eu quero profetizar para você, não é assim que Deus trabalha, não. Deus não trabalha dessa maneira, não. Deus tem um profeta para cada era, e esse profeta já profetizou o que era para profetizar. Ele profetizou tudo, agora basta nós seguir a mensagem dele. Era como Noé, Deus mandou fazer a arca. Você sai profetizando para o outro fazer a arca. Só fazer a arca.
e entrar dentro. Você será salvo. Mas ninguém fez. E nessa era o profeta está falando o que para nós? Para voltar ao batismo apostólico. E hoje vocês estão num batismo pagão. O povo que estão sendo batizados hoje nas igrejas. É batismo pagão. Os títulos de Pai, Filho e Espírito Santo. A Bíblia manda pôr o nome. A Bíblia fala, tudo que fizer por fé ou por obra, fazer em meu nome. Quero a cura em nome de Jesus. Quero uma bênção em nome de Jesus. Mas batizar não é. Sendo que até 325 depois da morte de Cristo era. Quando a igreja fez dogma que tirou fora. E não é só isso não. A igreja fala que tem 3 deuses, a Bíblia diz que é um só Deus. Uma só fé e um só batismo. O próprio Senhor Jesus Cristo mesmo, perguntaram para ele, Senhor, mostra-nos o Pai, isso não basta. Ele falou, há tanto tempo estou convosco, não tem de me conhecido a mim? Quem vê a mim vê o Pai. Como diz tu, mostra-nos o Pai? Vendo quem era o Pai? Era ele. Verdade. É que Deus era Espírito. Não tem carne nem sangue. Como é que eu ia ver Deus se ele não tem carne nem sangue? Não tinha jeito. Então ele se fez homem no ventre de Maria, desceu e entrou naquele corpo chamado Jesus. Então aquele corpo é filho dele. Ele gerou ele. Mas não é outra pessoa, é a pessoa de Deus. Ele fez para ele morar. Para você ver ele, tocar nele, ele tocar em você. Só que ele falou, eu vou e volto e estarei em vós. Então quem é que ele ia mandar? Não falou, vou mandar a terceira pessoa da Trindade. Falou, eu vou e volto e estarei em vós, em forma de Espírito. Que ele era antes. Que em forma humana não dá para ele entrar em nós. Então é isso que é. Então a pessoa que não compreende essas coisas, ele precisa do quê? Examinar essa mensagem desse profeta. Amém. Se ele examinar ela vai orientar ele do passo a passo. Ó, você tem que batizar assim, ó, Deus não é 3, é 1. A Bíblia fala bem de Gênesis. Vede agora que eu sou Deus, mas nenhum Deus comigo. Ué, cadê o outro? Verdade. Em Apocalipse Jesus fala, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. O primeiro e o derradeiro, e o segundo e o terceiro. Está vendo o que as igrejas fez? As igrejas fez uma farofa tão grande que hoje todo mundo fala. Antigamente o diabo não queria que ninguém ia na igreja. Hoje ele manda todo mundo ir com a igreja. Vai na igreja mais próxima da sua casa. Por quê? Porque ele sabe que está errado. É verdade. Você entra lá dentro, fica confortável naquela coisa, achando que está com uma boa religião, sendo que você está indo para o lado errado. Então ele está enfiando a turma nas igrejas. E antes ele não queria, por quê? Porque tinha verdade. Quando perverteu a verdade, ele enfia as pessoas na igreja. E agora nessa mensagem, ele não quer que você entre, não. Porque quando você entrar, ele não te cata mais em nada, não. Você vai fazer uma coisa e fala, opa, não é assim, é assim. Então, tá vendo aí? Por isso que a gente precisa examinar as escrituras. A Bíblia fala, procurar ter nela a vida eterna. E são elas que de mim testificam. Agora, se você quer um atalho, é como o GPS. Eu quero ir em tal lugar, não sei ir, eu pego o GPS, ele me leva lá. Então essa mensagem desse profeta, ela é o quê? Esse GPS que vai te trazer para as escrituras, mostrar tudo revelado para você. É só engolir e mastigar. Então, são coisas que eram mistérios escondidos, Deus veio revelar para nós nesta era. Por isso que a gente depende desse profeta. Deus, ele tem a sua maneira de trabalhar com a igreja. Agora, as igrejas que não creem na palavra, elas estão tudo com medo, que é um profeta falso. Falso é aquele que foi contra a Bíblia. Mas se o profeta está de acordo com as escrituras, como é que ele é falso? Entendi. Falso é aquele que está fazendo um batismo que não está aqui. Está pregando que tem 3 deuses, quando aqui na Bíblia não tem nenhum lugar que fala que tem. Estão fazendo a Santa Ceia tudo errado, um suco de uva e pão de padaria, sendo que a Bíblia fala que é vinho tinto e pão raso, sem fermento. Que o sangue de Cristo é perfeito, ele não tem
Então o fermento significa pecado. Então são coisinhas que parece que não é nada, mas é. No tempo da arca, não podia pôr a mão na arca que morria. A pessoa pôs a mão, que a arca ia cair e morreu. Por quê? Não pode. Tá vendo? É coisinha simples, mas não pode. Então a gente vai encerrar por aqui. Nós vamos entregar uns folhetinhos para vocês, se alguém quer aceitar. E esses folhetinhos vai dar uma instrução acerca da unicidade de Deus e do batismo. Mas só que para vocês conhecerem mesmo, vocês precisariam entrar no site e acompanhar os cultos da nossa igreja. Tem o endereço também no cartãozinho que nós vamos entregar. Examina isso, se você quiser se ver livre do sistema religioso e entrar em Cristo, que é a palavra. Então nós vamos entregar para vocês. Deus abençoe. Aí